Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar ainda sobre seletores, porém nessa aula nós vamos abordar o seletor Selection, ok? Que ele vai dar um efeito quando o texto é selecionado na página pelo usuário, ok? Então ele vai ser mais ou menos assim. Ele tem uma diferença que tanto o Visited quanto o Hover, eles usam apenas 2 pontos. Aqui ele usa 2 vezes o 2 pontos, tá? Então, por exemplo, aqui ele está estilizando um parágrafo e põe 2 vezes 2 pontos, e então o seletor Selection, ok? Então vai ficar mais ou menos assim o código CSS, e vamos aqui para o VS Code, ok? Eu já criei lá a caixinha no nosso repositório. Pausem o vídeo aí e copiem os códigos, tá? Vou salvar e testar aqui. Vamos atualizar Selection, olha lá, já está criado, ok? E também já criei aqui o nosso arquivo chamado seletores2.html, igual vocês viram aqui, e já criei a estrutura básica do nosso HTML5, ok? Então vou colocar aqui Selection, e aqui eu vou fazer a linkagem do CSS, e eu vou usar o mesmo CSS da última aula, do seletores2, ok? Então vai ser, na verdade, seletores.css, desculpem, tá? Não é seletores2, é seletores.css. Vou utilizar o mesmo arquivo da aula passada, tá? Eu só vou colocar um comentário aqui, colocar seletores2 para a gente identificar que é o código da nossa segunda aula, tá? Aqui no nosso body vai ser bem simples também o nosso código, tá? Eu vou adicionar aí um parágrafo, tá? E vou escrever lorem para ele gerar um parágrafo automático para mim. E aqui eu vou colocar um ID primeiro, ok? Só para nós identificarmos, e vou fazer isso mais 2 vezes. Um parágrafo com um parágrafo fictício, um ID e vou chamar de segundo, e a mesma coisa para o terceiro, ok? ID terceiro, e vou criar um parágrafo automático aqui, salvando e testando. Vai ficar algo mais ou menos assim. Lembrando que ele já puxou a configuração aqui do meu body, que é texto alinhado ao centro com a fonte tamanho 50, tá? E agora nós vamos utilizar o seletor Selection, tá? Então eu vou estilizar a minha ID primeiro, ok? Lembrando que aqui é 2 vezes 2 pontos e Selection, ok? E aqui eu vou colocar um efeito bem bacaninha, tá? Antes de estilizar, eu vou mostrar para vocês como fica, ó. Ele tem essa característica de quando nós selecionamos os textos, eles ficam com um fundo azul bem clarinho. Então nós vamos estilizar isso, ok? Então, quando houver uma seleção de texto, o que eu vou pedir para o meu CSS fazer? Vou falar, ó, mude a cor de fundo para light pink, um rosinha bem claro, e mude a cor do texto para Dodger Blue, ok? Um azul clarinho também vai dar um efeito bacana. Então, quando eu selecionar, vejam que ele mudou o estilo. Os outros ainda continuam a mesma coisa, porque eu ainda não estilizei. Mas para esse aqui já está estilizado, tá? No segundo eu vou dar outro efeito que eu acho bacana também. Só mudar a cor, fica um efeito bem bonito, ok? Então vou mudar a cor para purple, tá? Salvando e testando aqui. Então primeiro ele muda o fundo e a cor da fonte, e esse daqui ele muda apenas a cor da fonte, tá? Então dá esse efeito visual que eu acho bacana. E por último, eu ainda vou mostrar outro efeito que pode ser dado com esse seletor, ok? Que é o efeito de text shadow, tá? Então primeiro aqui eu vou mudar a cor para dark blue, ok? E vou adicionar um text shadow, aqui, text shadow, de 4 pixels, 1 pixel, tá? E a cor vermelha. Salvando e testando aqui, vamos ver o visual que ele dá, tá? Então dá uma espécie aí de 3D, e dá para também deixar bem bacana esse tipo de seleção, tá? Então mostrei 3 tipos de seleção: uma que muda o fundo e a cor da fonte, outro que só muda a cor de fonte, que eu acho muito bacana, e esse terceiro que adiciona uma sombra às letras, ok? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula, e nos vemos na próxima.